Pois é, nós teremos agora lives todos os dias a partir de segunda-feira que vem. Justamente isso, faremos aqui uma bancada onde vamos discutir as eleições, todo o dia a dia dos candidatos à presidência da República e também alguns convidados também que traremos também para acompanhar e fazer também, né, a sua repercussão, colocar o que você acha, a sua opinião e também suas impressões. Exatamente. Os comentários serão aqui no canal do Professor Alberto todos os dias à noite a partir das 8 horas aqui no canal do Professor Alberto, segunda-feira que vem. Começa o nosso papo de política. Quero ver vocês aqui no nosso canal também, gente. Olha só o que aconteceu ontem. Pois é, parece que o Brasil está sob ataque. Exatamente. O governo Trump está desesperado, querendo, né, influenciar na campanha para a presidência da República. Ele está descontente, exatamente como todo reizinho imperialista maluquete. Ele quer mandar os seus asteclas para cá, pro Brasil, para tentar dar um jeito de melar nossas eleições. Mas com isso, ele conta aqui no Brasil com a ajuda dos bolsonaristas. Exatamente. Como Eduardo Bolsonaro, que não é nem um pouco patriota, essa família bolsonarenta. Muito menos quem segue o bolsonarismo e vota e faz campanha pro Flávio Bolsonaro. Não é nem um pouco patriota. É lambe-botas, como falava, né, Leonel de Moura Brizola. Exatamente. Esses caras são capacho do governo americano. São os mesmas ladaia, a mesma família que deu golpe em 64 nesse país nosso. E fez com que o Brasil se aprofundasse numa ditadura de 30 anos. O que nós temos que fazer é aquilo que o Lula já está fazendo. Impedindo de entrar aqui um embaixador, que é mais militante do que embaixador, impediu de entrar aqui dois elementos que já são, né, já são figurinha carimbada na Europa e no Ocidente, que são dois agentes políticos diretos do gabinete do Marco Rubio, exatamente, e vieram aqui a pedido do Flávio Bolsonaro. Exatamente. Gente, nós temos agora uma encruzilhada. Ou você quer soberania, e para isso vai ter que votar no Lula, ou você quer o intriguismo, e para isso você vai votar no Flávio Bolsonaro. Aí é com vocês. Se vocês são lambibotas, puxa-saco americano, e querem tornar o Brasil, né, o jardim de infância americano, vota no Flávio Bolsonaro. Daí vocês vão ser responsáveis pelo afundamento do Brasil. Ou já esqueceram da dívida externa que o Brasil tinha no final da ditadura? Ao qual, diga-se de passagem, quem pagou o FMI foi o governo Lula de 2003. Ou já esqueceram? Pois é. Está com vocês aí o futuro do Brasil. Pensa bem em quem vocês vão apoiar e em quem vocês estão apoiando. Porque, do contrário, vocês podem levar a pecha de traidores da pátria. Fraude bolsonarista desmascarada. Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi postaram hoje o depoimento de uma figura chamada Luiz Antônio Lopes, que tinha vindo prestar depoimento à Polícia Legislativa, que dizia que aquela acusação contra o candidato a vice do Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar, de estupro de vulnerável, tinha sido armado por mim. Aí citam nomes, disse que teve gente comprada. Só que aí nós fomos ver quem é esse Luiz Antônio Lopes. Olha, veja esse vídeo aí. Ele fala que vai cortar a cabeça do Alexandre de Moraes e desfilar pelas ruas de Brasília. Senhor ministro Alexandre de Moraes, não entenda o que vou falar agora como uma ameaça que não é. É uma promessa. Eu, Luiz Antônio Mohamed Lopes, vou cortar a sua cabeça, vou desfilar com ela por toda Brasília, fincada na ponta de uma baeta. E mais, esse indivíduo fez dezenas de vídeos contra mim, com todo tipo de acusação. Chegou a dizer que a placa do carro do Adélio que esfaqueou Jair Bolsonaro era minha, veja aí. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não tenho medo. Lindenberg Farias é o contratante de Adélio Bispo, eu tenho todas as provas. Disse também que eu e Gleisi, a gente estava escondido no Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro, que aquilo tudo foi uma armadilha para eles. A nossa história da nossa ida a Brasília, né? No dia 8 de janeiro do ano de 2023. Falou, olha, corre. Aquela mulher não é a Gleisi Hoffmann? Falei, meu Deus, parecidíssima. Falei, mas estranho. Ela entrou ali pela lateral, né? Justamente do STF, tá? Eu falei, muito estranho. Eu já me aproximei para ir para ela, para ir chamá-la, quando o Sarli virou para mim e falou, opa, para aí. Acabei de ver também o Lindenberg Farias. Está lá atrás. Nós demos conta que era uma armadilha. Tudo armação desses canalhas bolsonaristas. E tem mais, pessoal. Uma semana depois de prestar esse depoimento, saiu agora no Metrópolis. Ele se filiou ao PL. Agora, o mais grave disso
é que eles utilizaram a polícia legislativa. Olha, a polícia legislativa não tinha competência num caso que envolve parlamentares. Tinha que ser Supremo, Polícia Federal. Fazem um depoimento como esse. Eu quero explicações sobre isso. Como é que a Câmara envia esse depoimento ao Supremo Tribunal Federal? É escandaloso. Eu fiz uma reclamação constitucional dirigida ao ministro Gilmar Mendes. Isso é uma Boa noite, todo mundo, para todo o Brasil que nos escuta, aqui na live do canal do Professor Roberto, entrando no ar, para você aí, aqui, já vou avisando, é um canal de esquerda, você que é bolsominion é bem-vindo, se você quiser falar, pode falar, mas vai escutar aquilo que não quer escutar, porque esse canal tem posição, ele mostra aquilo que a Globo não quer mostrar, ele fala aquilo que a Globo não quer falar, porque aqui no canal do Professor Roberto, ele não explica, ele complica para você, exatamente, e estamos aqui no canal do Professor Roberto a partir das 19 horas. Exatamente. Primeira coisa, não esqueça, dá o like, aperta o sininho e te inscreve no nosso canal. Porque aqui a política vem boa diversão pra vocês. Exatamente. Que é isso? Primeiro a Quest pergunta, né, em quem você vai votar. Então, eles têm ali já a amostra da preferência entre lulistas e bolsonaristas. E aí a gente tem esse dado que me pareceu bastante impressionante, né? Entre quem declara voto no Lula, você tem 84% de projeção de vitória para o petista e só 8% projetam uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro. Quando você vai olhar para os eleitores de Jair Bolsonaro, dados de novo aí da Quest que a gente trouxe com exclusividade na coluna, você tem 66% em abril projetando a vitória do Flávio. Esse número cai para 57% com o escândalo Dark Horse mais treta com Michele e agora estabiliza na casa dos 60%. Mais um em cada 4 eleitores do Bolsonaro vê o Lula vencendo a eleição. Não é um patamar pequeno nem desprezível, mostra um pouco de falta de confiança. 1 em cada 4 é bastante significativo, 25% quase. Então, admitem que o Lula deve sair vencedor nas eleições. Isso que está acontecendo com o PL, isso é um racha que está acontecendo dentro do PL. Exatamente. O PL está desgastado. Quando eles lançaram a candidatura do Flávio, eles não fizeram nenhuma consulta para a própria base deles. Eles mantiveram a sigla atrelada à família Bolsonaro, como se fosse uma ditadura. Eles falam tanto em ditadura, né? Falam tanto, os bolsonaristas falam tanto em ditadura, que eles são uma ditadura familiar. Porque eles não abrem mão do poder. Eles não abrem mão do poder político e do protagonismo político, apesar de estarem desgastados. A tal ponto que vocês podem ver que a direita está rachada. Existem 4 candidatos à direita. Acho que até 5, se a gente for ver lá o Cury, lá, que não vale nada, né? Nem pontua. Mas estão rachados. E isso quer dizer o quê? Um partido rachado. Uma organização ideológica como a direita, como a extrema-direita, rachada no seu centro político. Crise política. Exatamente. É o que dá um partido querer ter dono, as pessoas serem donas do partido. Isso, o que acontece, a tendência é tu não abrir espaço para os novos quadros, não deixar que as pessoas que despontam como militantes, como quadros, e também acontece muito na esquerda aí também, né? Isso acontece muito também na esquerda, mas a gente agora está falando da direita e da extrema-direita. E daí o que aconteceu? Você pode ver, o Chupetinha não está nem aí para a campanha do Flávio. Vocês viram ele postando alguma coisa nas redes sociais dele? Sendo que a força do Chupetinha não está na sua militância ou no seu trabalho no Congresso. Está justamente nas redes sociais dele, da igreja dele, da igreja da Lagoinha. Né? Então o que acontece? Ele não coloca nada. Tarcísio de Freitas está colocando alguma coisa? Coloca alguma coisa? Apoia ou faz um movimento de apoio, de solidariedade a Flávio Bolsonaro? Não. O Zema então mete pau toda hora. O Caiado agora meteu pau. O Renan Santos nem se fala. Né? Pro Renan Santos, eles são tão extremos, eles são tão à direita, entendeu? Tão extrema direita, que pra eles o bolsonarismo é comunista. Pra você ter uma ideia, gente. Mas isso porque personalismo. Esse personalismo vem do fascismo. Exatamente. Vem da cultura fascista, onde não deixa crescer expoentes que possam contestar as suas lideranças. E onde as lideranças são familiares. Um verdadeiro califado. Exatamente. Nós temos os Bolsonaro, a família Bolsonaro, como se fosse um califado dentro do PL. O PL nada mais é do que um califado da família Bolsonaro. E é movido e amparado por um grupo de seguidores totalmente enlouquecidos e fanatizados, que não possuem senso crítico. Aqueles que rompem com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, e tentam ir por um caminho próprio, o que acontece? Como é que eles agem? Eles tentam destruir. Você pode ver. Olha os ataques que houve contra o Chupetinha. Olha os ataques que houve do Eduardo Bolsonaro e do Alan dos Santos, né? Ao Chupetinha, ao Tarcísio, né? Ao Caiado, ao Zema.
Até contra a Michelle. Exatamente. E isso por quê? Poder, gente. Poder. Poder. Se o poder não estiver com eles, então que se destrua tudo. É justamente isso. E as pessoas não conseguem enxergar. Faz parte da política desse pessoal, entendeu? A concentração de poder nas mãos deles. A concentração de decisão. Vocês viram, por acaso, se no PL teve outros pré-candidatos à presidência da República? Porque quadros eles têm. Quadros eles têm. E isso sem dúvida nenhuma. E te garanto, quadros melhores do que o Flávio Bolsonaro. Mas eles deixaram que houvesse esse debate, até mesmo como uma estratégia para fazer a sua militância, ter mais motivação e movimentar essa base deles? Não. Ou seja, através de uma cartinha rabiscada lá pelo sabucho, lá do velho Bolsonaro, dizendo que o candidato do PL seria Flávio Bolsonaro. Como se o ditador velho estivesse passando o bastão para o ditador novo, como se faz na Coreia, por exemplo. E todo mundo fala. Por exemplo, a Arábia Saudita. É um califado familiar. São realidade. Por isso mesmo, essa crise. Eu pergunto para vocês, se a Michelle Bolsonaro fosse candidata, olha o trabalho que ela estava tendo durante um ano, apesar de estar recebendo dinheiro partidário, que é fruto do nosso imposto. Ganhava em torno de 39 mil, 40 mil. Daí eu pergunto, a Michelle Bolsonaro, ela organizou todas as mulheres do partido. Todas, do PL. Mobilizava onde é que ela ia. Botava mais gente que o velho Bolsonaro. Por que não ela ser candidata à presidência da República? Vou responder. Eles, como sendo um partido de extrema direita, que tem um conteúdo fascista, como todo o partido fascista, a mulher é em segundo plano. Exatamente. Dizem eles que isso aí é ser conservador. Não é não. Pelo contrário. Não é ser conservador. Pelo contrário, isso aí é ser mentalidade atrasada. Porque eles levaram medo da Michelle. Levaram medo, porque a Michelle começou a se constituir como uma força política. Tanto é que ela botou o dedo na cara, lá no Ceará, quando eles quiseram apoiar, e apoiaram. Depois tiraram ela de escanteio e apoiaram o Ciro Gomes. Exatamente. Quando ela determinou que tinha que ter senadoras mulheres. O que eles fizeram? Acabaram com o PL Mulher. Agora cada estado tem o seu PL Mulher, e adivinha que é o presidente do PL Mulher? Valdemar da Costa Neto. Exatamente. Então, para vocês terem uma ideia do que é esses partidos de extrema-direita, e do que é um partido de direita. Quando eles dizem para vocês, não, nós temos negros, olha o L Negão. É o espaço dos negros. Na realidade, eles não dão o poder de mando e decisão na mão dessas minorias. Mas eles se utilizam delas. Para quê? Para se tornarem capitães do mato. O Negão nada mais é que um capitão do mato. Ele protege o senhor da senzala. Ele protege o senhor da casa grande. Ele açoita os escravos irmãos deles, negros. Ele diz que não existe escravidão no Brasil, que nunca teve. Um próprio negro, onde a descendência dele, os antepassados deles, foram escravos. E ele diz que a escravidão foi uma boa. Ele nega esse processo. Ele nega o racismo estrutural. Ele nega a construção de um país patriarcado, esbranquiçado, no qual o negro sempre foi tratado com segundo plano. É justamente isso. Quando eles dizem, nosso partido também tem gays, nosso partido tem LGBT, nós damos espaço. Mas esses LGBTs é só para serem usados, para fazerem o diálogo com outros setores também de direita. Não deixam de ser de direita. Por quê? Porque eles defendem a classe deles. Qual é a classe deles? A burguesia. Os interesses da burguesia. Não os interesses do pessoal LGBT, não os interesses dos negros, não os interesses das mulheres, mas sim o interesse da classe deles, ao qual eles protegem, que é o poder e a concentração financeira na mão de um poucos, enquanto que a maioria sofre e pena com a miséria. É justamente isso. O que difere esses partidos da extrema-direita e da direita para os partidos da esquerda e da extrema-esquerda é sua relação de classe. Exatamente. É uma coisa que a gente tem que começar a discutir aqui no canal, a consciência de classe. Tem muito bolsonarista que entra aqui no canal e fala um monte de besteira. Mas, na realidade, ele reflete a sua ignorância com ele mesmo, por não se olhar no espelho e não se identificar como membro de uma classe oprimida, de uma classe proletária. Exatamente. Então, gente, o que a gente está vendo aí é uma coisa natural na política, que é o racha de onde um partido de direita que não tem um projeto nacional que unifique eles, que não tem um programa que unifique eles e ao qual fica em cima do personalismo da pessoa. E um único objetivo é o poder pelo poder para se manter e se enriquecer às custas do dinheiro público. Que o segredo mesmo da extrema-direita não é o discurso, não é a ideologia. Inventam inimigos imaginários para produzir pânico e a resposta ao pânico é o ódio. E é o ódio que permite à extrema-direita dar um salto quântico à monetização. Aqui eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, e a gente gasta. Transformou a ideologia num produto de mercado. A gente está lançando o novo calendário da Bolsonaro Store. Que lixo o que fez a Havaianas. Pegue sua Havaianas e faça isso aqui, ó. Jogue no lixo. Sacis improvisados, sacis ideológicos. O produto é o ódio. Pé direito. O deputado Nicolas Ferreira decidiu lançar a sua própria marca de chinelos. Nicolas Ferreira chegou ao cúmulo de monetizar o mandato. Para fazer uma campanha de sucesso e ser eleito. Centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro estão dispostas a pagar o que seja para que a dopamina barata da radicalização política continue sendo fornecida. A extrema-direita é um esquema Ponzi. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai.
Olá a todos que nos acompanham aqui no Metrópolis. A financiadora do filme Dark Horse, a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi a principal pagadora de uma empresa ligada à rede de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC. De acordo com um documento que nós obtivemos aqui no Metrópolis, da Polícia Civil de São Paulo, entre agosto de 2024 e abril de 2025, a ACX Tecnologia, que é essa empresa que é utilizada pelo PCC para lavar dinheiro, recebeu depósito de dezenas de empresas durante vários meses. E a principal empresa que pagava dinheiro nessa conta, nas contas da ACX, era a Entre Investimentos, que é a empresa que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, utilizou para financiar o filme Dark Horse. Esses dados estão no inquérito da Polícia Civil de São Paulo. Nós lemos todo o inquérito e reparamos também todos os pagamentos dos extratos bancários. São 14 pagamentos que somam 28 milhões de reais ao longo de apenas 2 meses, os 2 meses finais, entre fevereiro e abril de 2025. Esse período coincide com o mesmo período que a Entre está financiando o filme Dark Horse. Nós procuramos a Entre, conversamos com a assessoria e com o próprio dono dela, o senhor Antônio Freixo. Ele não quis conversar com a gente, não quis dar nenhum esclarecimento sobre a natureza desses pagamentos e nem dizer por que estava pagando para uma empresa que a Polícia Civil disse que faz parte da rede de lavagem do PCC. Eles mandaram para a gente apenas a seguinte nota, dizendo que a empresa atua legalmente e que não tem nenhuma relação com crimes ou atividades ilícitas. O Grupo Entre realiza suas operações em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro. A empresa reforça o seu compromisso com a integridade, a transparência e o cumprimento da legislação vigente, permanecendo à disposição das autoridades competentes sempre que necessário. Os detalhes dessa reportagem você acompanha na coluna de Andresa Matais. Então, dinheiro público enchendo o bolso de político salafrário como esse Valdemar da Costa Neto, que só ele, detém na sigla dele mais de 42 bilhões em fundos partidários. O que eu acho um absurdo, porque esse dinheiro era para ser usado para o nosso povo e não é usado. Infelizmente. Mas são distorções que a própria sociedade faz isso. Quando vota em gente que não tem proposta política, que não tem um programa, que não apresenta nada, simplesmente retórica. Exatamente. Quando vocês elegem gente que não tem nenhuma relação com os teus problemas, você transforma o Congresso no teu inimigo. Porque eles não vão passar aquilo que te interessa, ou aquelas tuas necessidades do teu povo. Pelo contrário, ele vai só defender os interesses dele e de quem banca a campanha dele. É o caso da 6x1. Por que o Alcolumbre está sentado com um bundão em cima do projeto da 6x1, que já passou por maioria no Congresso e agora está esbarrando no Senado? Por quê? Me respondam isso. Vou dizer o porquê. Porque a classe empresarial não quer abrir mão de horas de trabalho para o trabalhador. Eles têm uma cultura escravagista. Ainda do tempo da visão, quanto mais trabalhar, mais o trabalhador vai produzir riqueza para eles. Quando, na realidade, produz riqueza e acúmulo de riqueza para eles. Mas o trabalhador perece, o trabalhador fica doente, o trabalhador morre. A sua relação social acaba, a sua relação familiar acaba. E o trabalhador entra numa situação de depressão. O que faz o quê? Aumenta as filas dos postos de saúde. Não é o empresário que vai pagar pelo remédio, que vai pagar pela consulta médica do trabalhador convalescendo. É o dinheiro público, é o meu dinheiro, é o teu dinheiro. Aí é fácil eu botar o trabalhador a trabalhar feito um burro de carga, até cair. É justamente isso, gente, que acontece no país. Nós temos um Congresso que, por incrível que pareça, lá dentro a maioria defende uma minoria na sociedade. Os interesses de uma minoria, que é a burguesia. O Congresso era para ser, onde todas as classes estão representadas de igual para igual e onde o debate político é necessário, o contraponto é necessário, a oposição é necessária para haver o questionamento. Isso é o jogo democrático, né? Onde as pessoas, elas têm em si a principal coisa, que é o desenvolvimento da nação, para todos. Mas o que acontece? Olha o que acontece. Chega agora a época da eleição, começa a aparecer, principalmente na periferia é campeã disso acontecer. Os paraquedistas. Os caras que nunca apareceram na vida, cheio de grana, espalhando churrasco, assim, churrasco e galeto. Época eleitoral é dia de churrasco e galeto pra toda a indiada. E depois, chegam na hora do dia da eleição, dão 50 pila pra cada um. Ou então pega lá aquele líderzinho comunitário de uma associação, ele vai lá, manda pintar a associação dele, dá uma grana por fora e promete que vai, né, colocar o filho, a filha, o cunhado, né, a cunhada, a sogra, chega lá todo mundo que for da família pra dentro do gabinete dele. E daí o que acontece? Aquele líderzinho comunitário, ele sai fazer campanha pra esse candidato e enganar o povo. Porque sabendo que esse candidato não vai fazer nada pelo povo. Vai fazer por ele, e não pelas pessoas ao redor dele, por aquela comunidade. E daí o povo vai e vota. Só que na realidade ele tá votando contra ele. Porque no minuto que ele coloca alguém que não faz parte da comunidade, que não sofre todas as agruras e todos os problemas e não tem a realidade do que acontece, pegando o ônibus lotado 6 horas da manhã, trabalhador que trabalha até morrer, a mãe de família que tem que trabalhar e deixar os filhos sozinho porque não tem creche, não tem vaga na creche, ou então o idoso que vai pra fila, tem que ir pra fila 5 horas da manhã no posto de saúde pra ser atendido. Não tem essa realidade. E depois ele escolhe esses deputadozinhos, esses burguesinhos, que vão lá pra baixo, porque dão um sorriso bonito, tem todos os dentes, tudo ali, bonito, né? A cutis, bem, cabelinho, bem feito, terninhozinho, até as mulheres chegam e pegam as crianças, depois elas tomam um banho de perfume, botam lá dentro do Congresso, e adivinha pra quem que eles vão fazer as leis? E adivinha quem é que eles vão defender?
Não vai ser tu, meu camarada. Não vai ser tu. É justamente isso. Não vai ser tu. O eleitor bolsonarista argumenta hoje que Lula é ladrão e que por isso você não deveria votar nele, esse discurso perdeu totalmente o sentido. Ele fazia sentido em 2017, 2018, quando a população só tinha acesso a uma única versão da história, a ideia construída por Sérgio Moro e replicada sem contestação por grande parte da imprensa. Só que a história não parou em 2018. Veio uma condenação sem provas concretas, uma prisão sem trânsito em julgado, vieram episódios claros de perseguição política, como Sérgio Moro ter interrompido as suas férias exclusivamente para barrar o habeas corpus concedido por um desembargador do TRF4. E, acima de tudo, veio a Vaza Jato, o vazamento das conversas que expôs a articulação entre o juiz e os procuradores para prender Lula a qualquer custo. Continuar replicando as teses de Sérgio Moro hoje é uma escolha por ficar preso ao passado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é técnico. Muitos me acusam de defender ladrão, quando eu afirmo que o processo contra Lula contava com graves nulidades processuais e nenhuma prova concreta de crime. Eu tive a curiosidade de acessar e ler as principais peças dos autos processuais. E que culpa eu tenho se no processo não há nada que comprove a materialidade de crime? O terceiro ponto é que a cegueira temporal do bolsonarismo é dupla. Além de não reconhecerem a história do processo do Lula, continuam presos à imagem do bolsonarismo de 2018. De lá para cá, os fatos se acumularam. A gestão trágica da pandemia, o desmonte do Estado e a reforma da Previdência prejudicial aos trabalhadores, o uso da máquina pública na eleição e o uso da Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores, principalmente no Nordeste, a tentativa de golpe de Estado e o escândalo do roubo das joias. Negar tudo isso é negar a realidade. Enquanto isso, a história foi para frente. O Lula saiu da prisão porque a justiça não sustentou uma condenação sem provas exposta pela Vaza Jato. Ele se elegeu de novo e iniciou a reconstrução do país. Paralelamente, a Polícia Federal revelou fraudes no INSS iniciadas na gestão anterior do governo Bolsonaro. Expôs o caso do Banco Master, criado sob o governo Bolsonaro, aprovado por um banco central presidido por indicação dele. E o próprio Bolsonaro acabou preso diante de provas incontestáveis de uma tentativa de golpe assistida pelo país. Nós devemos ignorar a ausência de provas no processo do Lula, fechar os olhos para as provas de envolvimento do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro? Devemos fingir que não vemos as conexões do Flávio com figuras do Comando Vermelho no Rio? É para simular que Flávio e Eduardo não estão premeditando o golpe através de uma ingerência indevida dos Estados Unidos no Brasil? Em vez de acusar os outros de uma seletividade, vale a pena fazer as contas e analisar se a sua leitura da política brasileira não está atrasada em pelo menos 10 anos. Tente fazer isso, porque é libertador. Lembra quando Dias Toffoli foi obrigado a deixar a relatoria das investigações do Banco Master? A imprensa exigia o afastamento imediato de Dias Toffoli. Então, a relatoria acabou, por sorteio, nas mãos de André Mendonça. Mas aí veio o tempo, e com ele, os fatos. Descobriu-se uma intimidade umbilical entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, uma amizade de irmãos. Em um áudio, ouvimos Flávio pedir milhões ao fraudador e, ao mesmo tempo, expressar uma compaixão profunda por sua situação criminal. O Flávio ele não se indignou com a fraude sistemática do falso banqueiro, nem com o dinheiro que foi roubado do povo. Flávio se solidarizou com o estelionatário. Depois daquele áudio, a trama só avançou. Flávio visitou Vorcaro durante a sua prisão domiciliar, um fato que foi confirmado por Valdemar Costa Neto, que acrescentou a informação de que Flávio foi à casa de Vorcaro buscar o restante dos milhões prometidos. Pouco tempo depois, surgiram as provas das transferências financeiras trianguladas por uma empresa ligada ao PCC. A autodefesa de Flávio foi surreal. O dinheiro servia para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro, com a promessa de uma prestação de contas que, no entanto, jamais foi entregue. E onde está André Mendonça no meio desse enredo? No mesmo lugar de sempre. Inerte. E a imprensa? Em silêncio. Mendonça, indicado ao STF por Jair Bolsonaro, comemorado efusivamente pela ex-primeira-dama e com estreita proximidade com a família, conduz o caso sem questionamentos da grande mídia. Se Mendonça já tivesse, ao menos, determinado a quebra de sigilo de Flávio ou ordenado buscas no seu gabinete, mas a realidade crua e amarga é que o ministro finge que não vê a conduta de Flávio e o jornalismo brasileiro finge que não vê a omissão do ministro. O contraste fica ainda mais berrante ao olhar para a fraude do INSS, que também está nas mãos de Mendonça. O processo resultou no indiciamento de 48 pessoas até então. Nenhuma delas é o filho ou o irmão do Lula. Ainda assim, o jornalismo irresponsável transformou a amizade do filho do Lula com a advogada do careca do INSS
num escândalo maior do que a própria fraude descoberta na instituição. O filho do adversário político da família Bolsonaro ganhou de Mendonça um inquérito exclusivo para apurar um tráfico de influência hipotético relativo a um crime que ninguém nem sabe se existiu. Depois do Dias Toffoli, no entanto, para a imprensa, mudou tudo. Olhos fechados para a atuação de Flávio com o Banco Master. Olhos muito abertos sobre o inquérito criado sob medida para o filho do Lula. E zero indignação com a evidente parcialidade do julgador. Onde estão os editorialistas indignados? Procura-se jornalismo no Brasil. Depois não reclamem do descrédito. Podem até querer reeditar a Lava Jato, mas o resultado final nunca mais será o mesmo. A experiência pode não ter ensinado nada ao jornalismo brasileiro, mas ao povo ensinou sim. Primeiro, você sabe o que é cadeia de custódia de provas? Exatamente. A cadeia de custódia de provas significa o seguinte: a Polícia Federal, ela cuida e armazena todas as provas de um crime, certo? Ok? Ela faz a investigação, ela encaminha se aquela investigação realmente tem procedência ao Ministério Público. O Ministério Público, ele é a instância onde cuida dos interesses coletivos, ou seja, interesses coletivos e alguns interesses individuais quanto à questão de crime, quanto à questão de menores, quanto à questão quando o crime há sangue, né, e a vida, né, e também sobre a questão coletiva. Pois bem, o delegado manda para o Ministério Público toda a investigação. O Ministério Público vê se essa investigação e o resultado é enquadrado nos tipos penais e encaminha para o juiz natural que vai processar, ou seja, que vai abrir o processo, né, do julgamento, se aquele crime existe ou não e as devidas punições. Pois bem, isso se chama cadeia, né, cadeia de instrumentos processuais da prova. É o que dão a sustentação. Pois bem, o que cabe ao juiz? O juiz cabe se ater ao processo encaminhado pelo Ministério Público e pedir, se no caso, com o pedido da defesa, que se seja, né, juntado ao processo as provas necessárias para fazer o contraditório à acusação do MP. Ou seja, quem acusa é o MP, não é o juiz. O juiz julga. Exatamente. Hoje que nós temos André de Mendonça quebrando a cadeia processual e a guarda de provas. Quando ele extrapola o Ministério Público e intima a Polícia Federal para compartilhar essas provas sem que haja uma manifestação do MP. Ou então da defesa. Exatamente. Por quê, gente? Porque o juiz, ele não audita, não faz o papel de fiscalizador, regulamentador da polícia, seja ela polícia estadual, seja ela polícia federal. Vocês veem que a sociedade ela é construída por interesses de setores que querem se manter no poder. Seja ele no legislativo, seja ele no executivo, seja ele no judiciário. Existe aí uma relação clara, tendenciosa de André Mendonça? Existe, porque existe o aspecto político desse processo que André Mendonça está fazendo, que é acusar sem provas ou fazer uma pescaria probatória para tentar enquadrar o Lulinha. Lulinha, desde 2016, toda vez que tem uma eleição, onde o Lula é o principal candidato, vem à tona. Assim como o fantasma do prefeito que foi sequestrado e morto, Celso Daniel. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara.